vou chamar aqui o Antônio Eduardo para conversar com a gente, ele é secretário executivo do CIMI. Tudo bom, Antônio? Você está me escutando? Tudo bem, Mara? Tô te Tudo escutando. bom? Tudo bem, Mara? Ô, Antônio, Miriam, eu vou te contar é um prazer uma coisa que estar aqui. eu vou te contar uma coisa que você não sabe. Você sabe que eu trabalhei como voluntária no CIMI há muitos anos, lá em Roraima. Eu morei em Roraima, você acredita? Foi uma época boa da minha vida. Uhum. E vi que vocês Que fazem um bom, trabalho Mara. espetacular. Vocês fazem um trabalho muito sério. E eu queria que você contasse um pouco para a Obrigado. gente do que está acontecendo na FUNAI. Mara, o presidente Jair Bolsonaro, já em 2018, quando estava em campanha, ele prometeu que, caso fosse eleito, ele daria uma foiçada na FUNAI. E aí, já em 2019, quando ele foi eleito, ele já deu uma foiçada nas pernas da FUNAI. Ele paralisou totalmente as demarcações de terras indígenas no Brasil, prejudicando enormemente as comunidades indígenas, e depois ele entregou à FUNAI a bancada ruralista. A segunda foiçada foi fazer com que a FUNAI mudasse completamente os seus objetivos institucionais. Ela passou a fazer a defesa dos ruralistas e não mais a defesa dos povos, dos direitos dos povos indígenas, a qual ela foi constituída. E a terceira foiçada veio com esse decreto agora, esse decreto 11.226, a qual extingue os comitês regionais, extingue as frentes de proteção etnoambientais e as coordenações técnicas locais, ou seja, aquelas instâncias administrativas que estão mais próximas às áreas indígenas e que têm a responsabilidade primeira de proteger os direitos dos povos indígenas no Brasil. Então, ele praticamente extingue o órgão indigenista oficial, que é constitucionalmente constituído para defender os direitos indígenas. E ele desconsidera completamente a Constituição ao dizer que não considera a existência de povos indígenas no Brasil, não considera a existência de territórios indígenas no Brasil e faz uma política totalmente contrária, totalmente violenta, a qual ele incita toda a população contra os territórios indígenas, provocando a invasão, provocando conflitos, e isso tem gerado uma tensão enorme nos territórios, nas áreas indígenas, e de forma insustentável, levando a óbito muitos indígenas devido a essa violência implantada, infelizmente, pelo governo federal. Essa é uma terceira etapa do desmonte da FUNAI que ele começou. Já na campanha dele, ele já sinalizou que isso seria feito, começou desde o início do governo dele, e agora ele está fazendo essa etapa ali de desmonte da FUNAI. Eu queria chamar a atenção para isso, Antônio, pelo seguinte: eu estava, pouco antes da pandemia, eu vi uma palestra do Sebastião Salgado, em Londres, onde ele chamava a atenção para isso, ele chamava fortemente a atenção, ele falou: olha, o maior risco que nós corremos é ter uma destruição da área preservada para os povos indígenas. E o que isso é importante? Primeiro, é importante, assim, mesmo que você não tenha empatia pelos povos originários, mesmo que você não tenha empatia pela causa ambiental, mesmo que você esteja pouco se lixando para isso, ainda assim, isso é um problema importante para você e para o país. Porque é o seguinte, essa é uma questão que o mundo inteiro está vendo. Você perde mercados internacionais importantes se você não tem uma política indigenista. Você perde mercados. O Brasil já está perdendo. Quando eu estava lá em Londres, já tinha uma discussão séria sobre isso, inclusive de uma cadeia de supermercados inglesa que não ia mais comprar do Brasil porque os consumidores estavam rejeitando os produtos brasileiros. 2,
Eu tive uma conversa já há algum tempo com o ministro Delfim Neto, na primeira vez que o presidente esteve na ONU, que ele falou que a única coisa que ele precisava mostrar na ONU é que o agro brasileiro consegue ser eficiente e produtivo e ele não avança, ele não só não precisa avançar em terras indígenas, como a preservação das terras indígenas é importante para o agro. E esse é o ponto, é importante não só na questão comercial, como na questão ambiental. Explica um pouco isso para a gente, quanto é importante essa preservação até para o agro. Aliás, você tem lideranças do agro, Cátia Abreu, Simone Tebet, muito preocupada com o que o governo Bolsonaro está fazendo nessas áreas. Correto, Mária. A demarcação de um território indígena e a proteção do território indígena significa a proteção do meio ambiente, porque um território indígena, ele é também uma área de proteção ambiental. Proteger um território indígena significa que você está protegendo o próprio povo, a cultura dele, mas também você está protegendo toda a biodiversidade e você está protegendo toda a população que está no entorno e as populações que estão em área urbana, porque a preservação desse ambiente significa que nós vamos ter água potável, nós vamos ter chuvas, nós vamos ter a proteção das florestas, que tem um impacto direto no ar que a gente respira. Portanto, isso é um bem também político e econômico. E isso é que o mundo está dizendo, é que a ONU está refletindo, é que todos os órgãos estão dizendo para o Brasil. A proteção dos territórios indígenas e das populações tradicionais, ela é fundamental para o planeta, para a resistência e a existência do planeta Terra. Portanto, ela tem a ver com toda a população que está no planeta, né? Nós estamos vivendo uma situação extrema de mudanças climáticas e esses territórios, eles têm um impacto positivo para diminuir essas mudanças climáticas e fazer com que a população brasileira e a população mundial continue no seu projeto do bem viver, no seu projeto de ter vida, né? E isso é importante também para o agronegócio, é importante para a indústria, é importante para o desenvolvimento das cidades, é importante para a vida humana. Portanto, é um erro esse atual governo ter essa filosofia de que não existe povos indígenas no Brasil, não existe terras indígenas no Brasil e não existe leis para proteger esses povos indígenas, indo totalmente na contramão de todo um sistema de proteção ambiental e da vida humana no planeta. Portanto, são ações extremamente violentas, não só contra os povos indígenas, mas contra o povo brasileiro e contra a própria humanidade. Lembrando que os territórios indígenas, os povos indígenas, eles têm a proteção constitucional. Existem 2 artigos na Constituição brasileira que reconhecem a existência dos povos indígenas, reconhece a existência dos territórios indígenas e chama a atenção e a responsabilidade do governo para a proteção desses territórios. Portanto, o governo também está incorrendo numa ação inconstitucional ao dizer que não existe povos indígenas e que o governo não tem responsabilidade da proteção desses territórios. Olha, Antônio, o Anielo Greco, que é membro do canal aqui há 1 ano, ele diz o seguinte: reserva indígena significa preservar a Amazônia. Tá certíssimo, Anielo. E o Sigifredo Fontoura, ele pergunta o seguinte: como deter esses criminosos que querem destruir a FUNAI e acabar com as terras indígenas? Tem muita pergunta aqui para você, Antônio. A gente tem que encerrar aqui essa conversa, porque eu já estourei todo o seu tempo e a produção está aqui falando que eu tenho que encerrar. Mas antes eu queria que você falasse isso. Como é essa pergunta do Sigifredo? Tem várias pessoas também perguntando a mesma coisa. Como é que a gente pode participar? Mandando mensagem para os parlamentares?
como é que a sociedade pode se mobilizar, dizendo que é contra esse tipo de ação inconstitucional que o governo está fazendo? Mara, essa participação da sociedade ela é fundamental. Ela tem aumentado a partir de um processo de mobilização que os povos indígenas têm feito no Brasil. Isso aconteceu nos acampamentos que ocorreu em 2021, que ocorreu agora em 2022, os acampamentos Terra Livre. Então, eles têm por finalidade chamar a atenção da sociedade e a gente tem que se aproximar dessa realidade do país, porque se aproximando dessa realidade, dessa luta dos povos indígenas, nós estamos também nos aproximando da nossa própria realidade e da proteção dos nossos próprios direitos enquanto cidadão brasileiro. Existe a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que tem denunciado a nível nacional e internacional. Existem várias organizações indígenas nas regiões, existem áreas indígenas próprias aos centros urbanos, enfim, existem formas da gente se aproximar e da gente dialogar com esses povos. É importante esse diálogo. Infelizmente, o governo cortou esse diálogo. E esse diálogo nós temos que restabelecer, inclusive, nessa perspectiva eleitoral agora. Nós temos essa oportunidade de mudar um pouco o rumo do nosso país para uma normalidade. Não digo que vamos resolver os problemas, porque o estrago foi muito grande, mas nós temos essa possibilidade de poder restabelecer o nosso processo democrático e o nosso diálogo enquanto povo, respeitando essas populações, não só as populações indígenas, mas as populações tradicionais, as populações da periferia, os quilombolas, enfim, as populações LGBTQIA+, enfim, toda uma população no Brasil que está sendo violentada devido à falta de destruição da política, à destruição do Estado brasileiro de proteção social. Muito obrigada, viu, Antônio, pela sua participação aqui com a gente no canal, e a gente continua em contato com vocês para vocês mandarem notícias para a gente acompanhar essa situação. Muito obrigada.